No dia em que meu sobrinho me chamou de um grande nada, eu segurei a taça como quem segura um segredo. O tipo de segredo que muda destinos. Ele não sabia que a vida tem gavetas e que em uma delas estava a chave da minha revanche. Eu não levantei a voz. Não bati na mesa. Só alinhei o guardanapo no colo e pensei: guarde este gosto amargo, menina velha, porque em breve será doce. Chamo-me Elisa, tenho 68 anos. Minha pele guarda as estações de muitas décadas. E meus cabelos, que alguns insistem em chamar de neve, conhecem o calor das decisões que me trouxeram até aqui. Cresci achando que ser útil bastava. Cozinhei festas inteiras. Apaguei febres com pano frio. Vesti uniformes com pontualidade. Inventaram para mim o rótulo de tia solteira e silenciosa, porque não me viram quando eu voltava para casa tarde, com cansaço nos ossos e um caderno de contas debaixo do braço. Hoje eu falo baixo, mas tudo o que digo tem peso. E naquela noite, no jantar de família, o peso do meu silêncio quase quebrou as taças. A mesa estava bonita, velas baixas, flores discretas, talheres lustrados. Sentei na ponta, onde o corpo se mantém inteiro, mesmo quando a alma vacila. Do meu lado esquerdo, a cadeira vazia prometia a chegada atrasada da noiva do meu sobrinho. Do lado direito, minha irmã ajeitava nervosa os pratinhos de sobremesa, como se arrumar porcelana pudesse arrumar pessoas. O cheiro de carne assada passava lento pelos corredores, e o mundo parecia pacífico, como a superfície de um lago que esconde correntezas. Foi então que ele, o menino que eu embalei quando a febre o fez chorar, ergueu o queixo e me olhou com piedade. Piedade é um ferro frio. Ele sorriu para os outros como quem compartilha uma piada íntima e disse: tia, a senhora não se cansa de ser um grande nada? A frase atravessou a mesa como uma faca comprida. Ouvi 2 risos nervosos, um pigarro envergonhado, alguém mexendo no prato para não mexer no assunto. Eu mantive a taça alinhada com o prato, como se aquela linha imaginária fosse uma cerca, e eu, uma mulher que aprendeu a guardar seu pasto. Meu coração não doeu por mim, doeu por tudo o que me tornei sem que eles vissem. Doeu pelos boletos pagos no limite, pelos contratos assinados sem festa, pela coragem de recomeçar aos 55, quando eu comprei uma pequena empresa de doces artesanais e transformei a cozinha de um sobrado alugado em um império de açúcar e dignidade. Ninguém ali sabia contar o caminho do meu sangue até a vitória. Talvez porque eu nunca decorei medalhas na sala. Eu preferi forrar de cuidado as vidas que amava. E por causa disso, acreditaram na fábula de que eu era pouca coisa. O garfo do meu sobrinho tamborilava no prato como um menino impaciente. Ele quis completar a ofensa com gracejos, enfileirando palavras como quem empilha cartas de um castelo frágil. A família, cúmplice pelo silêncio, olhou para as mãos, para as flores, para a televisão desligada na sala. Ninguém me defendeu. A injustiça fez uma maré silenciosa sob a toalha branca. Eu respirei. E ao inspirar, senti a memória do cheiro do meu escritório. O perfume leve de baunilha que a funcionária que eu mais confio borrifa nas manhãs de segunda. Lembrei da assinatura dela, firme e caprichada, nas avaliações trimestrais. Lembrei de como ela chama todas as colegas pelo nome e como aprendeu comigo a não se encolher diante de homens apressados. Ela é a noiva dele e ele, tão seguro da própria esperteza, desconhecia a geografia do próprio destino. Olhei para a cadeira vazia ao meu lado. Aquela cadeira era um presságio. Ali se sentaria a mulher que, ao atravessar minha porta de trabalho pela primeira vez, carregava uma pasta simples e olhos muito atentos. Eu a treinei, eu a promovi, eu a ouvi quando ela disse que queria estudar gestão. Ela me chama de senhora no corredor e de mestra quando o projeto dá certo. É trabalhadora, discreta e correta. É também uma jovem que acredita no amor e, naquela noite, achava que estava prestes a se casar com um homem que a trataria com respeito. A cadeira esperava por ela, como uma cena à espera da atriz que muda a história quando entra. Meu sobrinho ergueu a taça para um brinde. Disse qualquer coisa sobre prosperidade. Falou alto as palavras sucesso e futuro, como quem faz malabarismo com conceitos vazios. Eu toquei sutilmente minha taça na dele, sem sorrir. Entendo de futuro. O futuro, para mim, sempre foi a soma de pequenos atos de coragem. Ele acreditava que o futuro era um palco para sua arrogância. Naquele exato minuto, eu soube que ele estava prestes a aprender o preço da soberba. Ninguém sabe, mas a humilhação tem som. É um estalo interno, curto, que avisa que algo foi partido. Em mim, o estalo não anunciou desespero.
Anunciou decisão. Eu não precisava de plateia para reagir. Não precisava de discurso inflamado. Eu precisava apenas arrumar dentro de mim o espaço que a palavra nada tentou ocupar. A vida não se define pela boca de quem não te conhece. A vida se confirma no trabalho que te sustenta quando a casa fica silenciosa. Quando a noiva finalmente chegou, pedi licença e fui recebê-la no hall. Ela trazia flores simples e um abraço apertado para minha irmã. Me viu e sorriu com respeito. Tia Elisa, boa noite. Sua voz foi um descanso. Eu vi nela a mesma vontade que eu tive. E tenho todos os dias de ser digna do meu próprio nome. A família não percebe esses detalhes, mas são os detalhes que conduzem a história. De volta à mesa, os olhos do meu sobrinho brilhavam com esse excesso de certeza que costuma terminar mal. Ele voltou ao tema, insistindo em me diminuir, agora com palavras polidas. Ele me chamou de acomodada, de sem ambição, de peso morto nas conversas. Disse que eu devia ter aprendido com os mais jovens. Houve risadinhas. Alguém mudou de assunto com medo do desconforto, mas ele, excitado com sua própria crueldade, voltou ao ponto como quem cutuca uma ferida. Eu, então, olhei com calma para a noiva dele. Ela franziu a testa, percebeu a insolência e desviou o olhar, envergonhada por estar ao lado dele. Peguei meu guardanapo e o dobrei ao meio, depois em 4. Como minha avó fazia quando queria encerrar um assunto sem derrubar a mesa. Apoiei o tecido sobre o prato ainda intocado. Decidi naquele instante que não iria me ferir no campo onde ele queria me arrastar. A minha voz teria outra hora e outro cenário. Eu não precisava que eles soubessem de mim pela força. Eu precisava que eles se lembrassem de mim pelo que eu sou, uma mulher inteira, que não mendiga afeto e não apoia o rosto em mãos que lhe negam respeito. O jantar terminou em pequenas conversas, migalhas de doçura para disfarçar o gosto ruim. Minha irmã me abraçou sem palavras. E eu não a culpei. Aprendi faz tempo que algumas pessoas preferem a paz aparente ao desconforto da justiça. Saí por último. Acendi a luz do corredor para ver melhor a sombra depositada na parede. O contorno do meu corpo maduro, firme, desenhado pela lâmpada amarela. Senti uma alegria estranha. Quem me ouvisse por dentro perceberia um passo diferente. Eu sabia que a vida, com sua ironia elegante, já tinha marcado o encontro inevitável. Ele viria até mim, sem saber, e veria quem eu sou. Haveria uma sala branca, uma mesa de reuniões, uma pasta com 2 assinaturas, a minha e a dela. Haveria o peso das consequências. E eu não levantaria um dedo. O mundo, então, colocaria cada um no seu lugar. Minha taça ficou sobre a pia da cozinha, manchada de batom discreto. Lavei devagar, como quem se despe de um dia ruim. Depois, passei a mão no caderno onde anoto pensamentos, receitas e decisões. Escrevi com letra firme: o respeito não se pede, se impõe com postura. Fechei o caderno e dormi sem pressa. Quando acordei, a manhã já tinha cheiro de baunilha e café forte. Eu sabia. A vida estava pronta para a cena seguinte. E eu também. Se você chegou até aqui, quero te ouvir. Eu sou Elisa, 68 anos, e esta é a minha voz recuperada. Conte nos comentários seu nome, de onde você fala e qual foi o momento em que você percebeu que precisava se escolher. Sua história pode acender outra mulher. Se este início tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like para que eu continue trazendo histórias que respeitam a sua força. Naquela noite, quando voltei para casa, não senti pressa em acender as luzes. A escuridão do corredor era menos pesada do que o olhar do meu sobrinho. O silêncio me acompanhou até a cozinha, onde deixei a bolsa sobre a mesa e observei o relógio marcar quase 11 horas. Meus pés doíam, mas não tanto quanto as palavras que ainda ecoavam. Grande nada. Repassei mentalmente cada detalhe, cada gesto dos que estavam na mesa. Não havia apenas crueldade na voz dele. Havia também o silêncio cúmplice dos outros. E foi esse silêncio que mais feriu. Sentei-me sozinha diante de uma mesa menor, simples, coberta por uma toalha de algodão que já conhecia o calor de muitos jantares solitários. Coloquei diante de mim o prato que não havia tocado naquela noite. O prato vazio virou um espelho. Vi nele a mulher que todos escolheram não enxergar. A mulher que se entregou à família em tantas horas, mas que não mereceu uma defesa sequer. Enquanto o riso nervoso dos meus parentes enchia a sala, eu me transformava em invisível. Invisível e presente ao mesmo tempo. É cruel ser a sombra de quem se dedicou a vida inteira. Coloquei os dedos sobre o guardanapo que ainda trazia na bolsa, dobrado em 4 como eu o deixei sobre a mesa. O tecido guardava a marca da minha decisão.
não dar espetáculo diante deles. A raiva poderia ser um incêndio, mas eu escolhi ser brasa. E brasas sabem esperar. Eu não precisava da aprovação de quem nunca olhou para mim com respeito. Eu precisava apenas me manter fiel a mim mesma. Na madrugada, deitei sem sono. O teto branco parecia um lençol estendido sobre minhas memórias. Lembrei da minha juventude, quando acreditava que ser boa era suficiente. Quantas vezes cancelei meus próprios planos para cuidar do filho de alguém, para arrumar a festa de outro, para estar presente no momento em que ninguém mais queria estar? Quantas vezes doei sem esperar e mesmo assim me cobraram mais? A memória não dói pelo que foi vivido, mas pelo esquecimento dos outros. E naquela noite, entendi de novo que para eles eu era um adereço. Uma presença que só notam quando falta uma cadeira. Na manhã seguinte, sentei diante da janela com uma xícara de café forte. O sol se infiltrava devagar pelas cortinas, dourando os móveis de madeira antiga. Ao olhar a rua movimentada, percebi como o mundo segue indiferente às nossas dores particulares. Carros buzinam, crianças correm, vendedores gritam ofertas. A vida não para enxugar lágrimas. E foi nesse contraste que me encontrei. Se o mundo não para, por que eu deveria parar em uma frase lançada por um menino que ainda não entende o peso do tempo? Ainda assim, não vou negar, a humilhação ficou presa no meu peito. Palavras são lâminas, mas enquanto ele acreditava ter me cortado, eu sabia que cada ferida se transforma em pele mais grossa. A diferença é que, desta vez, a cicatriz viria acompanhada de uma revelação, porque eu não era um grande nada. Eu era, sem que eles soubessem, a base do futuro que meu sobrinho acreditava ser só dele. Lembrei do escritório. Lembrei do som das máquinas embalando caixas de doces, do cheiro de açúcar queimado que se espalha quando os tachos são abertos, do tilintar dos copos nas reuniões de fechamento de mês. Lembrei dos contratos que assinei, dos riscos que corri, das noites em claro revisando planilhas. Lembrei também da primeira vez em que aquela jovem, agora noiva dele, entrou na empresa. Ela tinha um currículo modesto, mas os olhos determinados. Vi nela um reflexo da menina que fui, e talvez por isso apostei em seu crescimento. Treinei, incentivei, e ela me provou estar pronta. Hoje é uma das funcionárias mais dedicadas que tenho. A noiva do meu sobrinho me respeita como patroa. E esse detalhe, guardado em silêncio durante o jantar, era a chave que ainda estava por girar. O que ele não sabia é que a vida tem um jeito próprio de revelar verdades. Eu não precisaria levantar a voz para mostrar quem sou. Bastaria estar no lugar certo, na hora certa, e o mundo faria o resto. É assim com quem planta dignidade. A colheita pode demorar, mas nunca falha. Enquanto mexia no café, notei minhas mãos trêmulas. Não era medo, era contenção. Eu sempre aprendi a conter. Contive lágrimas quando perdi amores. Contive revoltas quando fui passada para trás. Contive gritos quando me chamaram de velha inútil em empregos que só enxergavam juventude. Mas também aprendi que conter não significa calar. Contenção é apenas o espaço entre a ofensa e a resposta. E a minha resposta ainda viria. Naquele dia decidi que não iria me esconder da dor. Eu a aceitei como companheira. Sim, fui humilhada. Sim, me olharam como um peso. Mas dentro de mim havia mais. Havia a mulher que construiu algo sólido quando todos apostavam em sua fragilidade. Havia a força de quem não se deixou morrer na invisibilidade. Havia dignidade. E dignidade não se compra em mercados de aprovação. Dignidade se constrói em silêncio. E um dia aparece como muralha diante dos que zombam. Fechei os olhos e respirei fundo. A imagem do prato vazio voltou à minha mente. O prato seria meu símbolo. O prato que não provei naquela noite se tornaria lembrança de que nem todas as mesas nos nutrem. Algumas apenas nos revelam. E naquela mesa de família, o que se revelou foi a pequenez de um sobrinho que acreditava ser grande e a grandeza silenciosa de uma tia que ele ousou chamar de nada. E no fundo, eu já sabia. A vida estava preparando o palco. Ele viria até mim, não como agressor, mas como alguém exposto ao reflexo do próprio erro. A ironia não precisava ser planejada. Ela já estava escrita. Quando alguém me chama de nada, eu volto no tempo. Não por saudade, mas por justiça íntima. Fecho os olhos e vejo a casa antiga onde comecei. Piso frio, paredes descascando, o cheiro de café coado se misturando ao de roupa molhada. Eu era jovem e já sabia somar contas com a ponta do lápis, porque a vida não esperou que eu aprendesse devagar. Minha mãe dizia que força não é barulho.
Força é constância. E foi com constância que aprendi a levantar cedo e a dormir tarde, a engolir o que excede, a guardar para o dia seguinte o que o dia não conseguiu. Lembro da primeira vez que precisei escolher entre um desejo e um dever. Eu queria estudar contabilidade. Consegui, com muito esforço, uma vaga noturna em uma escola técnica. Meu pai adoeceu. A vida se resume muitas vezes a uma sala de hospital. E a palavra agora. O agora exigia remédio, curativo, presença. Tranquei o curso. Ninguém me aplaudiu por isso. Ninguém enxergou o peso daquela escolha. E aí aprendi que sacrifícios silenciosos não ganham monumentos. Eles apenas constroem alicerces. E alicerces não aparecem nas fotos. Trabalhei como balconista, secretária, cuidadora. Eu me adaptava, como quem muda de roupa para suportar o clima. Em cada função, organizei o que estava desalinhado. Arquivos, prateleiras, rotinas, gente, sobretudo. Eu escutava. Esse dom me salvou de muitas confusões. Ouvi histórias de mulheres exaustas, de homens com medo de fracassar, de jovens perdidos na velocidade do mundo. Eu escutava e devolvia ordem. Isso me recriou. Aos 32, senti que algo em mim pedia autoria. Eu sabia preparar bolos, não os de festa grande. Eu fazia bolos de casa, com gosto de infância, casquinha de açúcar, cheiro que fica na roupa. Comecei vendendo fatias para vizinhos, anotando cada compra em um caderno pequeno. Esse caderno me acompanhou por décadas. Nele, as linhas carregam mais do que contas. Carregam provas de que eu estava ali, insistindo um dia, por vez. Quando meu pai partiu, foi o caderno que me impediu de desabar. Eu olhava as anotações e me lembrava de que havia um ritmo a seguir, porque as pessoas precisavam das minhas entregas. E eu precisava daquele sentido. Com o tempo, aluguei a cozinha de um sobrado simples. O fogão velho chiava como uma chaleira zangada, mas obedecia. Eu comprei tachos de cobre usados, lixei as alças, lavei até perder o cheiro de ferrugem e comecei a cozinhar não só bolos, mas caldas, recheios, compotas. Era um trabalho de paciência. O açúcar conversa com a chama. E eu aprendi a ouvir esse diálogo. Se o fogo sobe demais, azeda. Se fica tímido, desanda. Eu aprendi a medir com o olhar. Foi assim que criei o primeiro cardápio. 3 opções. Tudo simples. Porém, o simples, quando é verdadeiro, encontra caminho. Vieram as primeiras encomendas grandes. Uma escola me pediu 100 potes de doce de leite para a festa do Dia das Crianças. Eu aceitei sem saber ainda como faria. Lembro da madrugada em que mexi o tacho até o braço formigar. Lembro da música baixa no rádio, da janela entreaberta, da rua dormindo. Eu mexia e pensava no futuro como quem molda um destino com colher de pau. Entreguei os 100 potes no horário. A diretora me pagou com um sorriso que valia mais do que o dinheiro. Ali, eu entendi que profissionalismo é uma devoção. A família nunca percebeu completamente. Era como se eu estivesse sempre disponível, como se as entregas que me sustentavam fossem um passatempo. O rótulo de tia solteira pesa de um jeito curioso. Ele autoriza os outros a te convocarem a qualquer hora, te pedirem o que quiserem, te enxergarem como extensão das necessidades alheias. Eu dizia sim muitas vezes. Sim para o sobrinho que precisava de ajuda com trabalhos da escola. Sim para a irmã que não sabia lidar com burocracia. Sim para quem precisava de presença. Eu dizia sim e em seguida voltava correndo para os tachos, para o forno, para o caderno. Meu corpo aprendeu a viver em velocidade dupla. Aos 55, fiz o movimento que me separou para sempre da condição de favorável ao acaso. Comprei a pequena empresa que me fornecia embalagens. O dono se aposentava, sem herdeiros interessados. Era um espaço modesto, 2 funcionários, um estoque curto. Eu juntei minhas economias, negociei parcelado, assinei com mãos firmes. A partir dali, não vendia apenas receitas, entregava experiência. O açúcar virou marca, a marca virou contrato. E com os contratos, veio a responsabilidade de sustentar famílias que agora dependiam do meu sim. Contratei mulheres do bairro. Muitas eram mães solo, cansadas de portas que só se entreabrem. Ensinei o que eu sabia, as receitas, o tempo do fogo, a etiqueta do atendimento, a disciplina do fechamento de caixa. Coloquei um quadro na parede com 3 palavras: respeito, dignidade, autonomia. Não era um lema para o cliente ver, era um lembrete para nós. O respeito que nos negaram em outros lugares, cultivaríamos ali. A dignidade que tentaram diminuir, reforçaríamos ali. E a autonomia que tantas vezes foi adiada,
construiríamos ali. Foi nesse contexto que ela chegou. A jovem que hoje é noiva do meu sobrinho apareceu com um currículo simples e olhos de quem aprende rápido. Reconheci em seu jeito uma fome de mundo que não afoga ninguém. Trabalhou na recepção, depois no atendimento, depois na supervisão de qualidade. Eu a orientava com firmeza e ela me devolvia resultado. Tinha iniciativa, nunca jogou o problema no meu colo sem trazer ao menos uma proposta de solução. Cresceu porque mereceu. E enquanto crescia ali, começou a namorar o meu sobrinho sem saber de parentesco. As famílias só foram se cruzar oficialmente depois. Quando soube, eu silenciei. Preferi observar. O amor, quando é de verdade, melhora pessoas. Eu queria crer que isso aconteceria com ele. Talvez o que mais tenha me moldado tenha sido o aprendizado do limite. Por muito tempo, eu aceitei migalhas de consideração porque me parecia nobre ser a que sustenta. Descobri que sustentar não é calar. Uma vez, um fornecedor desrespeitou uma das minhas funcionárias com palavreado grosso. Eu chamei os dois à sala. Sentei, olhei nos olhos do homem e disse que, em meu espaço, ninguém seria humilhada. Cancelei o contrato. Perdi dinheiro naquele mês. Ganhei o que dinheiro nenhum devolve. A certeza de que minha casa tem regra. Quando você exige respeito como cláusula, sua própria coluna vertebral se alinha. Passei muito tempo sendo o porto onde os outros atracam quando a tempestade aperta. Mas também aprendi a ser o barco que sabe voltar ao mar. Não quis filhos, não por falta de amor à ideia. A vida me empurrou para outro tipo de maternidade. Uma que alimenta com trabalho, com oportunidade, com escuta. Minhas funcionárias me chamam de senhora, às vezes de tia, e eu sorrio. Entendo que muitas ali me observam como referência. Isso me obriga a ser correta mesmo quando ninguém está olhando. É cansativo sim, mas é um cansaço que vale. Quando penso no menino que me chamou de nada, enxergo as tardes em que o busquei na escola, os dias em que cozinhei a comida preferida dele, o aniversário que organizei às pressas porque minha irmã estava sem tempo. Eu não fiz por troca. Fiz por amor. O amor não é moeda. Porém, o amor também não é tapete. Quando ele falou no jantar, houve um corte na trama. E o corte revelou um tecido que eu desconhecia nele. Arrogância veste bem quem não conhece o preço das coisas. Ele não conhece ainda. Eu sim conheço. O preço da calma diante da injustiça. O preço de engolir uma resposta para devolvê-la no cenário certo. O preço de construir reputação por anos, tijolo por tijolo, e não desperdiçar nada em um surto de raiva. O passado me fez assim, não perfeita, inteira. Eu já tropecei, já errei na medida de um açúcar, já perdi um prazo e vi o cliente fechar a cara. Chorei no banheiro, lavei o rosto, voltei e pedi desculpas olhando de frente. É esse método que me sustenta. Errar, ajustar, seguir. Nos dias que se seguiram ao jantar, eu revisitei meu caderno antigo. As páginas amareladas guardam contas, receitas, nomes e pequenas frases que escrevo quando preciso me lembrar do óbvio. Em uma delas, havia o que parecia ter sido escrito para a Elisa de agora. Estava ali, com minha caligrafia caprichada. Não mendigue respeito. Plante limite. Sorri. Fechei o caderno. Coloquei sobre ele a taça impecável que uso no escritório para celebrar metas. A taça vazia, limpa, brilhando à luz da janela, me disse o que eu já sabia. Eu estava pronta para a próxima página. E a próxima página, eu sabia, teria um gesto simples e definitivo. Não gritaria, não dramatizaria, apenas abriria uma porta. Eu dentro da sala branca, minha equipe fazendo seu trabalho. A jovem noiva pontual, com sua pasta de relatórios. E ele, meu sobrinho, atravessando a mesma porta, encontrando o meu olhar não como tia que se encolhe, mas como a mulher que ele tentou diminuir e que, no entanto, ergueu uma casa inteira com as próprias mãos. O passado, então, não seria um fardo, seria meu crachá invisível, o crachá que ninguém tira, o crachá que pesa quando você menos espera. Existem segredos que não se escondem por medo, escondem-se por elegância. O meu sobrinho acreditava que eu era uma sombra discreta em torno da família, alguém que se contentava em existir nas bordas, sem centro, sem brilho. E por isso, durante o jantar, pôde erguer a voz e me lançar como uma pedra a palavra nada. Ele não sabia que enquanto me reduzia diante da mesa, a vida já havia erguido uma outra mesa para nós dois. Nela, eu me sentaria à cabeceira e ele teria de me olhar com outros olhos. Na manhã seguinte ao jantar,
Fui para a empresa cedo, como de costume. O portão de ferro abriu com o ranger familiar e logo senti o cheiro doce que sempre me dá boas-vindas. Caramelo fresco misturado ao perfume de baunilha que minha equipe borrifa no hall. É o cheiro da casa que construí com trabalho e disciplina. Caminhei pelo corredor de piso claro, cumprimentando uma a uma as funcionárias que já estavam em seus postos. Elas me tratam com respeito, não com bajulação. E isso é fruto de uma construção. Aqui, ninguém me chama de nada. Aqui, eu sou referência. Naquela manhã, ela chegou. A noiva do meu sobrinho, de saia discreta, camisa clara, cabelos presos em coque, um sorriso respeitoso e um olhar firme. Carregava uma pasta azul nas mãos, sempre organizada, sempre pontual. Bom dia, dona Elisa, disse ela, com a mesma entonação que sempre usa, sem saber que na noite anterior, o homem que ela escolheu para dividir a vida havia cuspido sobre mim palavras que ainda ecoavam. Eu respondi com serenidade, como sempre faço. Bom dia, minha filha. Seu relatório está pronto? Ela assentiu e me entregou a pasta. Abri. Revisamos juntas. Conversamos sobre números, estratégias, fornecedores. Ela me ouvia com atenção, anotando cada detalhe. Não havia sombra de arrogância em seu jeito, apenas vontade de aprender. E naquele instante, mais uma vez, eu me perguntei quanto tempo ela demoraria para perceber a diferença abissal entre a mulher que me respeitava e o homem que me desdenhava. Enquanto trabalhávamos, lembrei-me de como ela começou, jovem, tímida, mas com brilho nos olhos. Não tinha grandes referências de sucesso. Tinha apenas coragem. E coragem basta quando alguém encontra uma mão firme para guiar. Eu fui essa mão. Ensinei-a a negociar sem ceder além do necessário, a escrever contratos claros, a nunca abaixar os olhos diante de quem tenta intimidar. Eu a vi florescer. E agora, ironicamente, estava prestes a se casar com alguém que não aprendeu nada além de inflar o peito. Passei a manhã observando-a mais do que de costume. Seu jeito de organizar papéis, a forma delicada como tratava as colegas, a firmeza com que cobrava prazos. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o destino trataria de aproximar os dois mundos, a família que me via como sombra e a empresa que me via como sol. O encontro viria, inevitável. E não seria eu a forçar nada. Apenas deixaria a vida mostrar o que sempre esteve ali. Ao meio-dia, reuni a equipe na sala maior. A mesa de reuniões é longa, de madeira escura, cercada por cadeiras acolchoadas. No centro, uma jarra de água com limão e copos de vidro. Gosto da simplicidade. Não preciso de ostentação para provar poder. O verdadeiro poder é sentar-se à cabeceira sem ter de pedir licença. E foi ali que me acomodei, abrindo pastas, chamando cada uma pelo nome. Elas falavam com orgulho de metas cumpridas, de clientes satisfeitos. Eu as ouvia e anotava. Em cada fala, reconheci um pedaço da minha própria história. Cada uma delas, de algum jeito, também já tinha sido chamada de nada em algum lugar. E aqui, dentro dessas paredes, todas eram muito mais que isso. A noiva apresentou o relatório mensal. Sua voz não vacilava. Mostrou gráficos, apontou melhorias, reconheceu falhas e trouxe propostas. Olhei para ela com admiração. Uma jovem assim merecia um companheiro que a apoiasse, não um homem que se inflasse diminuindo os outros. E meu coração apertou, porque ao mesmo tempo em que eu desejava protegê-la, sabia que a vida tinha seus próprios meios de ensinar. O tempo se encarregaria de revelar quem realmente era o homem ao lado dela. No fim da reunião, enquanto a equipe se dispersava, ela ficou um pouco mais. Dona Elisa, posso lhe perguntar algo? Claro, respondi. Ela respirou fundo e disse: como a senhora conseguiu começar do zero e chegar até aqui? Pergunta simples, mas cheia de camadas. Sorri, respirei fundo e disse: constância, minha filha. Constância e dignidade. Nunca aceitei menos do que respeito. E quando me ofereceram silêncio no lugar de reconhecimento, eu me reconheci sozinha. Isso basta. Ela anotou em seu caderno e sorriu. Obrigada, disse. Eu vi em seus olhos um brilho de gratidão e senti que, sem saber, ela estava colhendo sementes que um dia poderiam salvar sua própria vida. À tarde, caminhei pelo setor de produção. O barulho dos tachos, o ritmo das colheres, o riso das funcionárias. Tudo pulsava como uma música conhecida. Toquei com a ponta dos dedos uma das caixas empilhadas. Senti o relevo do logotipo impresso. Ali estava meu nome, discretamente gravado, sustentando o futuro de muitas famílias. Enquanto passava por entre as mesas,
Lembrei de novo do jantar. Lembrei da taça, do prato vazio, da cadeira ao meu lado. E me dei conta de que não precisava ter pressa. A cadeira vazia da noite anterior agora se preenchia todos os dias com a presença da noiva. Ela já estava do meu lado. E mais cedo ou mais tarde, ele também teria de sentar-se à mesa onde eu sou a autoridade. Às vezes a vida costura tramas invisíveis. Você acha que um momento foi esquecido, mas ele apenas aguarda a hora de se revelar. Meu sobrinho, com sua arrogância, não fazia ideia de que a mulher que escolheu para dividir a vida tinha, como referência maior, a tia que ele desprezou. Era só questão de tempo até que o véu caísse. E quando caísse, não seria necessário levantar a voz. A verdade falaria por mim. No fim do expediente, fechei a porta da minha sala e fiquei alguns minutos sozinha. Sentei-me na cadeira giratória, encostei a cabeça no encosto e fechei os olhos. Vi a cena que ainda estava por acontecer. Ele entrando pela porta da empresa. Ela caminhando até mim para entregar relatórios. Eu sentada à cabeceira. Ele pararia. O mundo pararia. E nesse instante, a palavra nada perderia o sentido. Não porque eu fosse me vingar com gritos, mas porque a realidade gritaria por mim. Nada é o que não tem raiz. E eu, com raízes profundas, jamais fui nada. Quando abri os olhos, a sala estava mergulhada no dourado do entardecer. A luz atravessava as persianas e desenhava linhas na mesa. Eu acariciei a madeira. Respirei fundo e sorri. A revelação já estava em andamento. Eu só precisava esperar. A vida é cuidadosa quando quer ensinar. Não grita. Orquestra. Na terça-feira cheguei mais cedo que o costume, porque teríamos uma reunião com uma agência de marketing interessada em assumir a nossa conta digital. Nada de grandioso, apenas um teste de campanha. Eu ajeitei a sala de reuniões, alinhei as pastas, pedi café passado na hora. Gosto de começar encontros com tudo no lugar. Quando a forma está certa, a essência encontra caminho. Minha equipe chegou aos poucos. A noiva do meu sobrinho pontual, pasta azul debaixo do braço, cabelos presos, olhos preparados. Eu a cumprimentei com um aceno firme. Ela revisou dados com as colegas, organizou os slides, checou a planilha de custos. Profissionalismo é música para mim. E ela tocava a partitura com respeito às pausas. Às 10 em ponto, a recepção me avisou pelo ramal. A agência havia chegado. Levantei. Cruzei o corredor com a serenidade de quem sabe a casa que tem. Quando virei à esquerda, vi pelo vidro da porta o primeiro visitante se inclinar sobre o balcão e falar apressado com a recepcionista. Vi também o sorriso impaciente, o gesto amplo de quem está acostumado a ser atendido antes dos outros. Reconheci aquele gesto. O sangue reconhece. Cheguei mais 2 passos e meu coração, que nunca se apressa, deu um suspiro. Era ele. Meu sobrinho vinha com uma pasta preta na mão e o crachá de visitante pendurado errado, como quem usa uma peça que não compreende. Falava alto, tentando impressionar. A recepcionista, treinada, manteve a postura. Pediu por gentileza que aguardasse a liberação. Ele respondeu com um riso de canto de boca. Disse que não precisava de protocolo. Disse que conhecia a casa. Disse que era quase da família. A palavra família, naquele balcão, perdeu perfume. Eu abri a porta, ele virou. O sorriso lhe caiu do rosto como um guardanapo que escapa do colo. Sua surpresa tinha a forma exata da arrogância quebrando no chão. Tia Elisa, disse, baixinho. Nomeou tia como quem puxa um freio. Eu caminhei até o balcão e cumprimentei a recepcionista primeiro. Bom dia, Clara. Depois, olhei para ele. Bom dia, a voz saiu limpa. A recepcionista, seguindo o protocolo, perguntou se eu confirmava o acesso do visitante. Confirma, respondi, olhando ainda para ele. Pode direcionar para a sala de reuniões. A noiva apareceu ao fundo do corredor com a pasta azul encostada ao peito. Por um instante, li nos olhos dela a mesma surpresa. Em seguida, um rubor de vergonha. Ela compreendeu, num relâmpago silencioso, o desenho completo. Aproximou-se devagar. Contei a batida dos sapatos no piso. 1, 2, 3. Quando ela ficou ao nosso lado, disse meu nome com respeito. Dona Elisa. Eu respondi com um leve aceno. Ele tentou beijá-la no rosto, mas o tempo mudou de temperatura. O gesto ficou sem lugar. O corredor tem câmeras. A empresa tem regras. E, sobretudo, eu tenho uma casa onde ninguém é humilhada. Na sala, os outros 2 representantes da agência já tinham se sentado. Gente nova, ansiosa para fechar um contrato. Eu me coloquei à cabeceira, pedi que todos se apresentassem. Quando chegou a vez dele, ele pigarreou. Ele disse o nome, disse o cargo júnior. Disse que estava ali como apoio do time. O crachá pendurado errado
parecia um comentário da vida. A noiva se sentou longe dele, ao meu lado, como sempre faz nos encontros de trabalho. Não havia escândalo, apenas posições. E posições falam. A reunião começou. Eles apresentaram a proposta: mostrar números, prometer resultados, dizer palavras como engajamento e alcance. Eu escutei com atenção e fiz perguntas técnicas. Minha empresa cresceu sobre números verdadeiros. A noiva, em seu turno, apontou ajustes, sugeriu métricas, limpou um jargão inflamado com a simplicidade de quem compreende a prática. O meu sobrinho evitava me olhar. Quando o fez, foi rápido, como quem toca água quente. Em determinado momento pedi uma pausa. Levantei e disse que voltaria em 5 minutos. Fui até a copa, peguei um copo de água, olhei pela janela. O céu estava claro. Lembrei do jantar, da taça, do prato intocado, do guardanapo dobrado em 4. Lembrei de como o silêncio às vezes é ponte para lugares firmes. Voltei para a sala, com a decisão ajustada no coração. Eu daria nome às coisas, sem brigar, sem elevar o tom. Eu não estava diante da família que prefere a paz aparente. Eu estava em minha casa profissional, onde respeito não é pedido, é regra. Sentei, pedi licença para retomar. Olhei para ele e para os colegas dele. Disse que agradecia a proposta e o tempo. Disse que minha empresa valoriza parcerias baseadas em resultado e conduta. A palavra conduta foi uma lâmina polida sobre a mesa. Ninguém se feriu, mas todos se olharam por dentro. Então, com a voz calma, eu coloquei o que precisava ser dito. Na última semana, um dos presentes na sala se dirigiu a mim, em ambiente familiar, com uma expressão que violenta qualquer pessoa. Eu não citei o jantar, eu não narrei a cena, apenas trouxe a essência. Expliquei que não fecho contratos com gente que, dentro ou fora destas paredes, acredita que respeito é opcional. Houve um silêncio pesado. Os 2 colegas da agência olharam para ele. Primeiro com dúvida, depois com constrangimento. Ele empalideceu, tentou falar. Tia, eu levantei a mão, aberta, sem gesto brusco. Aqui, por favor, apenas Elisa. E, por gentileza, mantenhamos a reunião dentro dos limites profissionais. Minha calma o desarmou. A noiva estava imóvel, mas seus olhos marejaram. Vi nela a dor de uma lealdade em conflito e senti, ao mesmo tempo, a força de quem começava a escolher a própria dignidade. Agradeci novamente. Disse que, considerando os valores da empresa, eu iria encerrar a conversa ali. Expliquei que, se a agência desejasse, poderia tentar uma nova apresentação em outro momento, com outra equipe. Ninguém discutiu. Os 2 representantes juntaram as coisas. Ele, sem chão, recolheu o crachá. Finalmente o posicionou direito, como se tardasse um gesto de entendimento. A noiva continuou sentada. Eu pedi à recepcionista pelo ramal que os acompanhasse até a saída com cordialidade. Quando a porta se fechou, a sala não se mexeu por alguns segundos. A noiva olhou para mim com uma mistura de piedade e respeito. Dona Elisa, me desculpe. A voz dela foi um fio. Eu a interrompi com gentileza. Você não tem o que me pedir. Quem me deve a correção sabe quem é. Ela concordou silenciosa. E então, com muito cuidado, eu disse a ela o que precisávamos estabelecer ali para protegê-la, para proteger a casa, para proteger o trabalho de todas. A partir daquele dia, nenhum relacionamento afetivo teria permissão para interferir em rotinas, negociações ou decisões. Era um lembrete do nosso código de conduta. Ela assentiu. Disse que compreendia. Disse que iria repensar muitas coisas. Cada palavra saiu como quem solta um nó. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da recepção. O visitante insistia em falar comigo. Sozinho, por 2 minutos, eu poderia negar. Optei por permitir. Há encontros que precisam acontecer para que a lição se fixe com tinta. Pedi que o trouxessem de volta, mas pedi também que a noiva permanecesse. Não haveria conversas de corredor. Haveria em minha sala claridade. Ele entrou com os olhos baixos. Eu não levantei. Fiquei como estava. Ele começou dizendo que não imaginava, que não sabia, que só falou aquilo no jantar porque estava nervoso. Eu ouvi, sem pressa, cada justificativa que já conheço. Desculpas que não alcançam o lugar certo, porque não partem da raiz. Quando ele terminou, eu disse o que a vida levou décadas me ensinando. Palavras têm dono. A sua palavra no sábado tinha sua assinatura por inteiro. Assinou a sua arrogância. Assinou seu desrespeito. Ele tentou dizer que família é família e que ali fora é diferente. Eu respondi que não separo minha coluna vertebral por portas. Onde eu estiver, sou a mesma. E onde eu estiver,
Exijo o mesmo. Ele ficou quieto. O silêncio alongou a lição. Então, adicionei o que precisava ser instrumento. Avisei que meu jurídico encaminharia à agência uma avaliação formal sobre conduta na apresentação. Avisei também que nossa empresa não fecharia contratos com representantes que desrespeitam mulheres, dentro ou fora do expediente. Eu não citei o parentesco. Eu não me defendi como tia. Eu me protegi como mulher e empresária. Ali, ele entendeu o que significa consequência. Quando ele saiu, o corredor respirou. A noiva não me olhou com pena, olhou com lucidez. Pediu meia hora para ligar para a própria mãe. Disse que precisava pensar. Eu disse que ela podia usar minha sala. Saí e a deixei sozinha, com sua pasta azul aberta sobre a mesa e um futuro reorganizando as peças. Enquanto eu caminhava até a produção, minhas funcionárias cruzavam comigo com o ritmo de sempre. Algumas sorriram, outras perguntaram se o café estava bom. A casa seguia. E dentro de mim, algo se alinhava como uma coluna. No final do dia chegou um e-mail. O diretor da agência, desculpando-se pela postura do representante, ofereceu outra equipe. Reconheceu que conduta é parte indiscutível de qualquer serviço. Respondi com 2 linhas simples e firmes. A casa agradece o reconhecimento dos valores. Quando a postura vem primeiro, o trabalho floresce. Encerramos ali por enquanto. Mandei cópia para a noiva. Ela me respondeu com uma frase curta que carregava o peso de um mundo que se reposiciona. Obrigada por me mostrar o que eu ainda não queria ver. Fechei o computador com calma. Peguei meu caderno de capa gasta e anotei. Quando a verdade entra pela porta, a soberba procura a janela. Não encontra, aprende. A vingança, quando é justa, não é fogo que queima, é luz que expõe. Se esse capítulo te tocou, me diz nos comentários. Qual foi o dia em que a vida te colocou na cabeceira da sua própria mesa? Quero conhecer sua história. Eu sou Elisa, 68 anos, e sigo escrevendo com vocês. Se fizer sentido, inscreva-se e deixe seu like. Isso me ajuda mais a continuar levando histórias de coragem e dignidade para quem precisa lembrar que não é nada menos do que inteira. No dia seguinte àquele reencontro, acordei antes do sol. O céu ainda era um cinza lavado, e o canto dos pássaros misturava-se ao som distante de caminhões iniciando a cidade. Preparei meu café em silêncio, o mesmo silêncio que me sustentou a vida inteira. Mas naquela manhã, não era o silêncio de quem engole, era o silêncio de quem digere. O gosto da noite anterior ainda estava fresco. E eu sabia que havia dado um passo definitivo. Ele não era mais apenas o sobrinho que me feriu com palavras. Agora, era um homem exposto diante de sua própria arrogância. E eu, a mulher que ele chamara de nada, era também a autoridade que poderia decidir o rumo de sua carreira. Enquanto mexia a colher no café, pensei no que significa ter postura. Postura não é endurecer. Não é gritar mais alto que os outros. Postura é manter-se inteira quando tudo ao redor tenta te fragmentar. No jantar, eu escolhi o silêncio porque ainda não era a hora. Na sala de reuniões, eu escolhi a clareza porque era o momento certo. E agora eu sabia, a postura precisava se prolongar. Não bastava um ato isolado. Era preciso mostrar que dignidade é um estado permanente. Fui para a empresa cedo. Cumprimentei cada funcionária pelo nome, como sempre faço. Entrei na produção. Provei um lote de calda, corrigi um detalhe, anotei ajustes, passei pelo setor de embalagens, elogiei a organização, deixei um recado no quadro branco. Pequenas ações que, juntas, formam a coluna que sustenta uma casa. Eu nunca precisei de coroa para ser respeitada. Bastou nunca esquecer de onde vim. A noiva dele chegou mais tarde naquele dia. Não trazia o mesmo brilho dos outros dias. Seus olhos estavam cansados, a boca cerrada, os passos lentos. Eu a chamei até minha sala. Ofereci uma cadeira, servi café. Ela sentou e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse, quase num sussurro, eu não sabia quem ele realmente era. Eu ouvi e não interrompi. Ela continuou. Ontem, quando ele voltou para casa, tentou me convencer de que tudo não passou de um mal-entendido. Disse que a senhora exagerou. Disse que eu deveria ficar do lado dele porque família é isso. Família? Ela repetiu a palavra com desgosto. Eu apoiei a xícara na mesa e falei devagar. Minha filha, família é quem respeita a sua dignidade. Quem tira isso de você não é família, é sombra. Ela chorou, silenciosa, como quem alivia peso. Eu a deixei chorar. Aprendi que lágrimas não são fraqueza, são limpeza. Quando ela levantou os olhos, já havia decisão ali. Dona Elisa, eu não posso continuar com ele. Não depois de ver o que vi. Eu segurei sua mão e disse apenas,
Confie no que você sente, o resto a vida organiza. No mesmo dia, recebi um telefonema do diretor da agência. Ele insistia em uma nova chance. Pedia desculpas, dizia que a presença do meu sobrinho tinha sido um equívoco. Eu ouvi com calma, respondi com firmeza. Minha casa não se curva a desculpas fáceis. Conduta não se negocia. Encerramos a ligação. Mais uma vez, postura. Eu sabia que essa decisão não era apenas profissional. Era um recado para mim mesma e para cada mulher que trabalha comigo. Aqui, ninguém precisa aceitar menos do que merece. À tarde, ele apareceu de novo. Não como representante da agência, mas como sobrinho desesperado. Pediu para falar comigo. Eu autorizei, mas fiz questão de que fosse na sala de reuniões, com porta aberta, diante de 2 funcionárias de confiança. Quando ele entrou, já não tinha a arrogância do jantar. Estava pálido, as mãos suadas, a voz trêmula. Tia, me perdoa, disse, tentando recuperar a palavra que usava para me prender ao papel pequeno. Eu respirei fundo e respondi. Aqui, eu não sou sua tia. Aqui eu sou Elisa. E você me deve respeito como qualquer outra mulher. Ele tentou se justificar. Falou de pressão, de insegurança, de bebida naquela noite. Eu ouvi, mas não absorvi. Cada desculpa soava como vidro rachado, tentando se colar sozinho. Quando terminou, eu disse: as palavras que você escolheu no jantar não foram acidente, foram reflexo de quem você é. E o reflexo sempre encontra o espelho certo. Agora você está diante dele. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez, não tinha mais frases prontas. Eu aproveitei o silêncio e continuei. Você disse que eu era um nada, mas foi no trabalho das minhas mãos que a sua noiva encontrou dignidade. Foi no espaço que construí que ela cresceu. Foi com o salário que paguei que ela pôde estudar e se tornar a mulher que você diz amar. Você não percebeu, mas tudo o que te sustenta agora nasceu do que você tentou diminuir. As 2 funcionárias na sala mantinham-se discretas, mas eu via em seus olhos a força da cena. Não era apenas sobre mim, era sobre todas. Era sobre cada vez que uma mulher foi chamada de inútil, de peso, de nada. E ali estava eu dizendo com serenidade que não aceito esse lugar. Ele pediu outra chance. Disse que mudaria. Eu respondi: mudanças não se fazem com promessas. Fazem-se com atitudes. E atitudes têm consequência. A consequência das suas palavras você já começou a colher. A noiva dele naquele momento já havia se afastado. O contrato da agência já havia sido cancelado. A imagem dele já estava manchada diante dos próprios colegas. Eu não precisei levantar a mão contra ele. A vida levantou. Quando saiu da sala, parecia menor, e talvez fosse, porque quando a soberba cai, o corpo perde tamanho. Eu não senti prazer imediato, não ri por dentro. O que senti foi justiça. A justiça que vem quando você mantém a postura e deixa a vida se encarregar. À noite, em casa, escrevi no meu caderno: dignidade não grita, apenas permanece. E quem não a reconhece cedo ou tarde, aprende pelo caminho mais difícil. Deitei com o coração leve, porque naquele dia entendi que a postura é a maior forma de vingança. Não precisei devolver insulto. Apenas mostrei com serenidade que eu não era nada menos do que inteira. No dia seguinte, a pasta azul chegou antes dela. Estava sobre minha mesa quando entrei, alinhada ao lado direito como sempre. Havia um bilhete preso por um clipe. 2 linhas. Estou na recepção. Preciso falar. Assinado com a letra firme que aprendeu a cultivar para não tremer diante do mundo. Respirei fundo e pedi que a recepcionista a encaminhasse. Ela entrou com o rosto limpo, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito. Havia sinais de uma noite difícil. Ainda assim, havia postura. A postura de quem parou de negociar com a própria consciência. Sentou, pousou as mãos sobre a pasta e, por um instante, o silêncio nos envolveu como as luzes de manhã que filtram pelas persianas. Depois, ela falou. Disse que conversou com ele, disse que esperou por um pedido de perdão que não fosse só ruído. O que ouviu foi uma sequência de justificativas. Cresceu em mim uma tristeza que não era surpresa. Ela continuou. Disse que não quer dividir uma mesa com alguém que despreza mulheres. Disse que devolveu o anel. A palavra devolvi ficou no ar, pesada e limpa ao mesmo tempo. Eu não perguntei detalhes. Não precisei. Havia nos olhos dela a firmeza de quem pegou de volta a própria chave. A chave da casa interna, a chave do futuro. Ela estendeu a pasta. Dentro, além do relatório de rotina, veio um documento com o título Código Pessoal de Conduta. Eram páginas que ela mesma escreveu durante a madrugada. Li devagar. Ali estavam as linhas que regem a dignidade dela,
a partir de agora, sem insultos, sem humilhação, sem desculpas fáceis, sem vínculos que exigem que a gente se desligue de si. Fechei a pasta e disse: você se escolheu. Ela assentiu e respirou como quem volta debaixo d'água. Chamei a equipe para uma reunião breve. Não contei a história, não exponho vidas, apenas reforcei nossas regras. Olhos atentos, cabeças concordando, uma atmosfera de casa firme. No fim, ela pediu a palavra. Disse que precisava agradecer a cada colega por ter aprendido o que é respeito dentro daquelas paredes. Disse que se um dia fraquejasse, gostaria que a lembrassem do que ouvimos todos os dias no quadro pendurado no corredor: respeito, dignidade, autonomia. A sala se encheu de um silêncio bonito. Depois, aplausos contidos, desses que não celebram derrota de ninguém, apenas a vitória íntima de uma mulher diante do espelho. Na hora do almoço, ela me acompanhou até a copa, preparou café, tirou 2 xícaras do armário, organizou tudo como quem organiza o próprio peito. Contou que a mãe a abraçou quando soube, contou que o pai ficou calado, que os irmãos ofereceram um sofá se ela precisasse de companhia, contou que olhou para o anel no canto da mesa e não sentiu alívio nem dor aguda, sentiu clareza. E a clareza, ela disse, tem gosto de água depois de um dia de sol. Eu segurei a xícara com as 2 mãos e pensei em quantas vezes uma mulher precisa pedir licença para existir dentro da própria vida. Ela estava pedindo menos licença e mais passagem. À tarde, o telefone tocou. Era ele. Não atendi. Pedi à recepção que registrasse o recado e informasse que todas as comunicações deveriam ser feitas por e-mail. A casa-empresa tem protocolo que protege. Ele insistiu com mensagens no meu celular pessoal. Eu não respondia. Não por crueldade, por método. Quando alguém decide que vai desrespeitar, precisamos ensinar que as portas não permanecem abertas como se nada tivesse acontecido. Fechei as notificações e voltei para a produção. As colheres giravam nos tachos com a cadência de sempre. Há algo de sagrado em continuar trabalhando quando uma tempestade se espalha lá fora. O trabalho devolve a bússola. No fim do expediente, houve um movimento diferente na portaria. Minha irmã apareceu, aflita, querendo falar comigo. Ela tinha os olhos vermelhos, a voz baixa, o corpo pequeno dentro de uma roupa larga. Pedi que entrasse. Ofereci água. Ela disse que o filho tinha chegado em casa transtornado. Falou que eu destruí sua chance na agência, acusou a noiva de traição, gritou com a própria mãe. Eu ouvi e senti um golpe antigo naquela narrativa. A culpa sempre pousando no ombro de quem exigiu respeito. Com calma, respondi. Eu não destruí nada. Ele é que não construiu o necessário para se sustentar. E ainda acrescentei que agora era a hora de mais ninguém salvar. Minha irmã abaixou os olhos, chorou, pediu desculpas por não ter me defendido no jantar. Eu a abracei. Disse que entendo o medo que paralisa, mas também disse que cada silêncio ensina uma criança a ser adulto do jeito errado. O abraço foi longo e sincero. Quando ela saiu, algo em nossa família havia se deslocado 1 centímetro para o lugar certo. Nos dias seguintes, a noiva se tornou ainda mais exemplo. Chegava no horário, entregava além, tratava bem e cobrava com firmeza. Em certo momento, uma funcionária nova errou a etiquetagem de um lote. Em vez de humilhar, ela chamou de lado, explicou o padrão, reforçou a importância, ajudou a refazer. Eu assisti de longe. Vi naquela pequena cena o que separa quem manda de quem lidera. Liderar é elevar, mandar é reduzir. Ela já não aceitava convites para se reduzir. Em casa, eu voltava às minhas pequenas liturgias. A taça limpa na prateleira, o caderno com anotações, o guardanapo dobrado em 4 dentro da bolsa, como lembrete de limite. Em uma noite, abri uma caixa antiga e encontrei uma chave enferrujada. Era a chave do primeiro sobrado, onde montei a cozinha. Segurei aquela peça fria e entendi por que certos objetos pesam menos do que parece. Porque carregam significado, não ferro. Coloquei a chave na mesa da sala. Ali ela ficou, como um farol. Eu herdei força, escrevi e a chave assentiu silenciosa. Então veio a sexta-feira. A noiva pediu para sair meia hora mais cedo. Disse que precisava concluir uma conversa. Eu assenti. Ela saiu com a cabeça erguida e a pasta azul junto ao corpo, como sempre. À noite me mandou uma mensagem curta. Falei com ele, entreguei o anel. Ele gritou. Não recuei. Estou bem, obrigada. Respondi com 3 palavras. Estou aqui sempre. As palavras ficaram brilhando no celular, como um pequeno farol em mar escuro. Dormi tranquila.
A luz do meu quarto não precisou ficar acesa. A claridade agora estava dentro. No sábado de manhã fui até a feira comprar frutas. Gosto de escolher com a ponta dos dedos. O mundo das bancas me devolve o sentido exato de valor. A banana tem preço. A laranja tem preço. O respeito tem preço. Mas não é moeda de barganha. É cláusula. Quando voltei, encontrei 2 e-mails. Um do diretor da agência, informando a substituição definitiva do time e pedindo desculpas formais pelo comportamento do funcionário. Outro de uma cliente antiga, elogiando a postura da empresa em uma postagem que a noiva havia publicado no LinkedIn. Ela escreveu sobre ambientes de trabalho que não toleram desrespeito e sobre líderes que não fazem vista grossa. Não citou nomes, não narrou episódios, apenas iluminou valores. E valores, quando aparecem, atraem os que os reconhecem. No domingo, minha irmã ligou cedo. Queria um café. Recebia com bolo simples e mesa posta. Ela trouxe o neto mais novo nos braços, um menino curioso que gosta de mexer nos meus potes de açúcar. Conversamos sem pressa. Em algum momento ela disse: "Eu criei meu filho nas urgências e nos atalhos. Agora entendo que os atalhos cobram pedágio." Pediu que eu a ajudasse a estabelecer novas regras em casa. Eu disse que sim. Dei a ela um papel com 3 linhas. As mesmas do quadro da empresa: respeito, dignidade, autonomia. Ela chorou de novo. Chorou diferente. Era choro de quem encontrou um trilho. Nessa mesma tarde, a noiva apareceu para me devolver um livro que eu havia emprestado. Trazia um vaso pequeno com uma planta jovem, folhas verdes e firmes. Para a sua mesa, disse. Eu recebi como quem recebe um prêmio. Colocamos o vaso no centro da sala, onde a luz alcança. Ela comentou que estava estranhamente em paz. Havia dor, claro, mas também havia espaço. E no espaço novo cabia estudo. Cabia viagem curta para ver a mãe. Cabia curso de gestão no período noturno. Eu senti orgulho. Disse que o mundo pertence a quem se escolhe. Ela sorriu, um sorriso nascido sem pressa. Na segunda, quando abriu a porta do escritório, vi a pasta azul já com outro peso. Não era mais o acessório de uma noiva, era a ferramenta de uma mulher inteira. A equipe percebeu, o modo como a cumprimentavam parecia diferente, não de bajulação, de reconhecimento. Alguém trouxe pão de queijo para celebrar pequenas vitórias. O corredor cheirava a café e a começo. No fundo, eu sabia que a reação dela tinha cruzado um ponto de não retorno. Não voltaria a negociar com a própria dignidade. E se um dia a tentação de ceder aparecesse, essa casa, essas pessoas, esse vaso de planta, esse conjunto de símbolos, lhe lembrariam quem ela é. A pasta azul agora guardava menos papéis e mais decisões. Eu, por minha vez, sentia o coração assentado. A vingança que se aproximava não era feita de estilhaços, era feita de espelhos. Em breve, ele se veria como se fez, e isso dói mais do que qualquer troco gritado. Fechei o dia anotando no caderno. Quando uma mulher se escolhe, o mundo ao redor precisa ajustar o foco. Quem não suporta a nitidez recua, quem suporta, aproxima. O resto é ruído. E ruídos não escrevem histórias. Quem escreve é a voz que finalmente não pede desculpas por existir. Há dias em que a vida se arruma sozinha para fechar um ciclo. A manhã em que o confronto aconteceu parecia uma dessas. O céu estava limpo, o ar fresco e havia um silêncio diferente nas ruas. Entrei na empresa com o coração sereno, como quem sabe que algo já está decidido, mesmo antes de acontecer. As primeiras horas foram normais. Conferi os pedidos, assinei documentos, caminhei entre os setores. A noiva, agora ex-noiva, seguia firme, como sempre, mas com uma luz nova no olhar. Era como se a cada passo ela confirmasse para si mesma que havia escolhido o caminho certo. Vi nela uma postura que me orgulhava, não porque fosse minha funcionária, mas porque reconhecia a força de quem se liberta de uma prisão invisível. Por volta do meio-dia, a recepcionista me chamou pelo ramal. Disse que meu sobrinho estava na portaria insistindo em me ver. Respirei fundo. Eu sabia que esse momento viria. Pedi que o encaminhasse para a sala de reuniões. Fiz questão de que o encontro fosse ali, no espaço onde os valores da casa são lei. Liguei para 2 das minhas funcionárias de confiança e pedi que permanecessem na sala. Eu não permitiria palavras ditas no escuro. Tudo seria à luz. Ele entrou, o corpo curvado, o rosto abatido, a gravata mal ajustada. Não havia mais arrogância na postura.
Havia apenas a tentativa desesperada de recuperar um terreno perdido. Sentou-se à frente de mim, as mãos inquietas sobre a mesa. Tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de nascer. Tia, começou, e eu o interrompi suavemente. Aqui sou Elisa. A palavra tia pertence a outro espaço. Ele engoliu em seco, respirou fundo e disse que estava arrependido, que tinha perdido a cabeça, que não queria que eu destruísse sua vida. Falou da carreira, da vergonha, da ex-noiva que agora não atendia mais suas ligações. Cada frase era uma tentativa de me arrastar para o lugar da culpa. Eu o deixei falar até o fim. Depois, com voz calma, respondi: você acredita que fui eu quem destruiu a sua vida, mas o que aconteceu foi apenas a colheita do que você plantou. Você me chamou de nada diante da família inteira. Você me diminuiu para se sentir grande, mas o mundo é justo, mesmo quando parece lento. O que você recebeu não foi minha vingança, foi consequência. Ele tentou interromper, mas eu continuei. A mulher que você dizia amar não te deixou porque eu pedi. Ela te deixou porque finalmente enxergou o que existe em você. A agência não encerrou o contrato porque eu inventei uma desculpa. Encerraram porque perceberam que valores pesam mais que promessas. E eu não vou abrir mão daquilo que levei a vida inteira para construir só porque você ainda não aprendeu a respeitar. O silêncio ficou pesado. Ele abaixou os olhos, depois levantou de repente, tentando recuperar a autoridade. Disse que eu estava sendo cruel, que deveria ter me calado no jantar, que deveria ter protegido a família, em vez de expor a ferida. Minha voz, então, veio firme como muralha. Quem fere a família não sou eu ao exigir respeito. É você, quando humilha quem só te deu cuidado. As duas funcionárias observavam discretas. Eu sabia que aquela cena não era só minha, era de todas as mulheres que já se curvaram para manter a paz, engolindo palavras afiadas. Era de todas que precisaram ouvir que eram nada, inúteis, peso morto. Ali, naquele instante, eu falava por cada uma. Ele suspirou e disse, mais baixo: o que você quer de mim? Sorri com serenidade. Não quero nada. Já tenho tudo. Minha casa, meu trabalho, minha dignidade. O que eu quero é que você aprenda que a vida não aceita soberba sem resposta. Ele tentou se aproximar, implorando uma nova chance. Pedi que mantivesse a distância. Disse que não me cabe reescrever sua história. O que me cabe é proteger o espaço que construí. E nesse espaço, não há lugar para quem chama uma mulher de nada. Vi em seus olhos o peso da derrota. Não aquela derrota que destrói, mas a que revela. Ele estava diante do espelho que a vida preparou. Não havia mais onde se esconder. A ex-noiva havia se afastado. A família estava envergonhada, a carreira manchada. E eu permanecia ali, firme, sem levantar a voz, mas ocupando todo o espaço com a autoridade que só a dignidade dá. Quando percebi que não havia mais o que dizer, encerrei. Levantei-me, agradeci a presença dele e pedi que se retirasse. As funcionárias o acompanharam até a saída. Ele saiu mais lento do que entrou, e no silêncio que ficou, senti a leveza que só vem quando a justiça se cumpre sem que você precise sujar as mãos. À noite, em casa, escrevi no meu caderno: a vingança mais doce não é gritar, é manter-se de pé, até que o outro perceba sozinho o tamanho da própria queda. E enquanto fechava o caderno, lembrei do guardanapo dobrado em 4. Coloquei-o sobre a mesa, como um lembrete eterno. Nunca mais aceitarei silêncio diante da humilhação. Nunca mais deixarei que me tratem como sombra. O guardanapo, o prato vazio, a taça limpa, a chave antiga. Cada símbolo me dizia: você não é nada, você é inteira. Às vezes as consequências chegam como tempestade. Às vezes chegam como um gotejar teimoso que não deixa ninguém dormir. Para o meu sobrinho, vieram dos 2 jeitos. Na semana seguinte ao confronto, a agência emitiu um comunicado interno, reforçando o código de conduta. Não citaram nomes, não precisaram. Quem leu entendeu. Ele recebeu uma advertência formal e foi afastado de projetos externos por tempo indeterminado. A notícia correu nos corredores como o vento que empurra portas entreabertas. Eu não vibrei, nem precisei. O mundo havia dado o recado que eu levei a vida inteira para aprender. Comportamento tem preço. Em casa, o silêncio que a família cultivou por anos começou a rachar. Minha irmã me ligou 2 vezes no mesmo dia, querendo saber se eu estava bem, perguntando se eu precisava de algo. Eu disse que precisava apenas de uma coisa: verdade. Ela respirou fundo e disse que conversa de sala agora teria regra. Nada de humilhações disfarçadas de piada, nada de culpar mulheres por escolhas alheias. Essa frase dela me emocionou. Eu soube
que o eixo tinha se mexido. No sábado fiz um almoço simples e convidei quem quisesse vir. A mesa ficou cheia. Não de gente curiosa, mas de gente disposta a recolocar os pratos no lugar certo. Minhas sobrinhas trouxeram sobremesas. Um sobrinho mais novo, que sempre me escutou com respeito, ajudou a servir água e recolher pratos. A cadeira onde eu costumava ser invisível ganhou paisagem. E eu, sentada com calma, percebi que a justiça muda até o barulho dos talheres. Quando o respeito entra, a mesa fica mais silenciosa e mais verdadeira. Ele não apareceu. Mandou uma mensagem curta para a mãe dizendo que precisava pensar. Eu respeitei o tempo dele, mas coloquei no centro da sala um lembrete que não me deixaria cair na tentação de amolecer a regra. Em cima do aparador, a taça limpa reflete a luz que entra pela janela. Ao lado, o guardanapo dobrado em 4. E no canto, a chave antiga do meu primeiro sobrado. A taça me fala de celebrações que mereço. O guardanapo me fala de limites. A chave me fala de portas que eu mesma abri. Minha família olhou para o conjunto com curiosidade. Alguém perguntou. Eu respondi que são memória, mapa e senha. Sorri. Ninguém riu por conveniência. As pessoas aprenderam de repente a respeitar os símbolos dos outros. Na segunda-feira, cheguei cedo à empresa. A ex-noiva já estava lá. O vaso de planta que ela me presenteou tinha 2 brotos novos, 2 verdes pequenos que rompiam a terra com coragem. Eu passei a mão de leve nas folhas. As plantas sabem o que fazem quando escolhem brotar. Elas não pedem licença. Crescem. Foi o que vi nela ao longo dos dias seguintes. Ela escolheu crescer. Inscreveu-se em um curso noturno de gestão. Atualizou o currículo. Começou a planejar uma viagem curta para visitar a mãe. O corpo dela desenhava outra rota. A pasta azul parecia mais leve, como quem se tornou extensão de um coração desocupado de pesos que não eram seus. Na mesma semana, uma cliente antiga marcou presença no escritório com um abraço apertado. Disse que admira minha postura. Disse que quer ampliar o contrato. Disse que prefere trabalhar com quem não tolera desrespeito. Não há publicidade melhor do que o perfume de uma conduta correta. Fechamos um novo acordo. No fim da tarde, reuni a equipe para compartilhar a novidade. Sem fogos, sem palco, apenas um obrigado verdadeiro. Olhei para cada rosto e percebi que a vitória era coletiva. Cada mulher que um dia foi atravessada por palavras tortas estava ali, escrevendo um capítulo, onde a própria dignidade assina embaixo. Meu sobrinho, por sua vez, começou a enfrentar o que evitou a vida inteira, a própria imagem sem maquiagem. As ligações dele não eram mais para justificar. Eram para pedir instruções que ninguém poderia dar. Como consertar, como voltar, como apagar. Eu não atendi, não por dureza, por lucidez. Existem consertos que a gente precisa fazer sozinho para que a mão não trema no próximo erro. Soube por minha irmã que ele buscou terapia. Sorri, não de deboche, mas de esperança. A queda só é útil quando produz reflexão. Em um domingo à tarde, ele finalmente bateu à minha porta. Eu abri. O rosto cansado, a fala mais baixa. Pedi que entrasse. Coloquei sobre a mesa 2 copos de água. A luz entrava de lado e desenhava no tampo a sombra da chave antiga. Ele olhou para os objetos e perguntou o que eram. Eu contei a história de cada um. Contei do prato vazio do jantar, que me lembrou que há mesas que não nos alimentam. Contei da taça que escolhi manter limpa para celebrar o que tem valor. Contei do guardanapo dobrado em 4, que guarda a forma do meu limite. Contei da chave, que abre portas que ninguém me deu. Ele ouviu com atenção inédita. Depois, pediu desculpas. Não aquelas desculpas feitas de pena de si. Pediu desculpas com a coragem que pede risco. Olhou nos meus olhos, reconheceu o erro sem atalho, sem condicionais. Eu apreciei o gesto. Eu disse obrigada. E disse também que perdão não apaga consequência. Perdão é chão novo. Consequência é relevo que fica. Ele chorou. Nunca o tinha visto chorar sem plateia. Foi um choro curto, o suficiente para varrer o orgulho. Ofereci um lenço. Quando se recompôs, disse que queria consertar as coisas com a ex-noiva. Eu respondi que consertos verdadeiros não começam pedindo de volta o que o outro devolveu. Começam mirando para dentro. Se quiser pedir perdão a ela, que o faça sem expectativa de retorno. E se ela aceitar ou não, que ele respeite. Ele assentiu. E pela primeira vez, levantou sem posar. Saiu de cabeça baixa, não de vergonha teatral, mas de humildade nascente. Nos dias seguintes, o barulho em torno do episódio foi diminuindo. A empresa respirou com regularidade.
como sempre. A família encontrou um tom menos áspero. Até a vizinhança, que adora colorir as histórias alheias, cansou de tentar pintar a minha. Eu voltava para casa ao fim da tarde com o corpo de quem trabalhou e a alma de quem habita o próprio espaço. Antes de dormir, eu lia 2 páginas do meu caderno. Em uma delas eu escrevi: não sou mais invisível. Em outra, não mendiguei afeto. Em nenhuma delas há a palavra vingança sublinhada. A justiça. E justiça, quando feita com postura, não deixa resquícios de amargura. Uma semana depois, aconteceu algo que selou o desfecho. Recebi um e-mail da ex-noiva com um arquivo anexo. Era uma carta de demissão da agência onde meu sobrinho trabalhava, assinada por ele. Não entendi à primeira vista. Ela explicou no corpo do e-mail. Ele havia pedido desligamento para recomeçar em outro lugar, outra área, longe da influência familiar que sempre o amparou e sempre o deformou. Escreveu que ele tinha prometido procurar trabalho em uma empresa pequena, sob a asa de ninguém, e que antes de ir, pediu para que ela recebesse uma carta de desculpas escrita à mão. No anexo, a letra dele, sem floreios, sem desculpas com mas, apenas um reconhecimento adulto do próprio erro. Eu fechei o arquivo e fiquei em silêncio por longos minutos. Depois, respondi à ex-noiva com 3 palavras: cuide de você. A vida seguiria seu fluxo. Entre os dois, qualquer decisão dali adiante cabia apenas a eles. Na empresa, resolvi promover uma de nossas funcionárias mais antigas para um cargo de coordenação. Era a que sempre ficou até o fim nos dias difíceis, a que dividia o lanche com quem esqueceu a marmita, a que sabia o nome dos filhos de todas. Quando anunciei a promoção, a sala vibrou. O som foi de contente contido e profundo, e eu pensei que era essa música que eu queria ouvir como trilha do meu desfecho. Uma música de trabalho bem feito, de reconhecimento sem estardalhaço, de mulheres sustentando outras mulheres. Fechei o mês com números limpos e com a sensação limpa que sempre busquei. A taça saiu da prateleira. Enchi de água com limão. Brindei sozinha, de pé, olhando a tarde que caía por trás das janelas. Não brindei a queda de ninguém. Brindei minha coluna inteira, minha voz recuperada, meu direito de sentar à cabeceira da minha própria mesa. Brindei a quem aprende, brindei a quem escolhe. Brindei a cada mulher que, ao me ouvir, possa lembrar que o respeito é cláusula. E enquanto guardava a taça, alinhei de novo o guardanapo dobrado e toquei a chave fria com a ponta do dedo. A vingança que muitos esperavam não veio como fogo, veio como luz. Uma luz que passou pela minha casa, pela minha empresa, pela minha família e esclareceu. O desfecho não foi barulhento, foi definitivo. E nesse definitivo houve espaço para que cada um entendesse o lugar que ocupa quando a dignidade entra na sala. Na vida, há feridas que não cicatrizam para desaparecer. Cicatriza macia em silêncio e fica como mapa. Quando olho para trás, para a noite do jantar em que meu sobrinho me chamou de nada, sinto que a ferida não me definiu, foi apenas o ponto de partida de um caminho que se revelou maior do que a própria ofensa. Hoje, olho para minha história com serenidade. Não me vejo como vítima, não me vejo como heroína. Vejo-me como mulher inteira que aprendeu ao longo das décadas que dignidade não se pede, dignidade se impõe. E quando ela entra na sala, até os que tentam nos diminuir se encolhem diante da verdade. Meu sobrinho colheu as consequências, perdeu o contrato, perdeu a noiva, perdeu a máscara. Ganhou, quem sabe, uma oportunidade rara, a de se ver sem disfarces. Eu não precisei gritar, não precisei levantar mão, não precisei revidar com a mesma moeda. Bastou permanecer de pé. A vida se encarregou do resto. E quando a vida dá a lição, ela é muito mais dura e muito mais justa do que qualquer vingança planejada. A ex-noiva, por sua vez, se transformou diante dos meus olhos. Hoje caminha com passos próprios, não mais arrastada pelo peso de um homem que não sabia enxergá-la. Ela floresceu. E eu vejo em cada gesto dela um lembrete de que ensinar não é apenas mostrar técnicas, é mostrar caminhos de coragem. Ela me chama de mestra e eu sorrio. Mas no fundo sei que cada uma de nós é sua própria mestra quando escolhe não se vender por pouco. Minha irmã reencontrou em mim não apenas a tia solteira invisível, mas a mulher que ela mesma precisa aprender a ser. Temos conversado mais, temos compartilhado silêncios que não doem. A família, antes tão pronta a rir de piadas cruéis, agora me escuta com outro respeito. Não porque eu tenha mudado, mas porque finalmente enxergaram a mulher
que sempre esteve diante dele. Os símbolos continuam comigo. O prato vazio, lembrando que há mesas que não nos alimentam. A taça limpa, lembrando que há vitórias que merecem celebração. O guardanapo dobrado, lembrando que limites precisam de forma. A chave antiga, lembrando que portas podem ser abertas por nossas próprias mãos. Cada objeto me acompanha como um coro silencioso, repetindo a lição que preciso nunca esquecer. Não mendigue afeto, não aceite silêncio diante da humilhação, não esqueça a força que herdou de si mesma. Em momentos de recolhimento, escrevo no meu caderno. Hoje, ele me chama de mãe, mas não com a mesma voz, porque é verdade. Depois de tudo, ele ainda me chama, não por obrigação, mas por necessidade. A voz, no entanto, já não carrega soberba, carrega hesitação, carrega reconhecimento. É uma voz diferente e nela percebo que as marcas da vida cumprem seu papel. Eu não apago a lembrança da humilhação, mas a transformo em semente. Cada vez que uma mulher se aproxima de mim, no trabalho ou na família, carregando nos olhos a sombra de ter sido diminuída, eu sei exatamente o que dizer. Sei dizer, você não é um nada, você é tudo o que construiu em silêncio. É toda a força que ninguém viu, é toda a dignidade que ainda pulsa. E isso basta. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para ensinar a quem tenta nos diminuir que o respeito é cláusula, não favor. E a você que me escutou até aqui, eu digo, guarde sua taça limpa. Dobre seu guardanapo como símbolo do limite que ninguém pode cruzar. Segure firme a chave das portas que você mesma abriu. E nunca permita que alguém lhe roube o direito de sentar à cabeceira da sua própria mesa. Eu sou Elisa, 68 anos. E esta foi a minha história. Se em algum momento ela tocou o seu coração, quero te convidar a partilhar também a sua. Escreva nos comentários seu nome, de onde você fala, e um instante da sua vida em que precisou se levantar contra a injustiça. Sua história pode acender outra mulher. E se quiser caminhar comigo em outras narrativas de coragem e dignidade, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui, cada palavra é escrita para lembrar você de que não está sozinha. Somos muitas, somos inteiras, somos vós. Agora fecho o caderno, apago a luz da sala e deixo o vaso com a planta nova respirando a janela. Amanhã será outro dia e eu estarei pronta, porque a vingança mais doce é viver em paz dentro da própria dignidade.